pessoal, iniciando aqui a nossa leitura, nossa sessão coletiva, gratuita do mês de setembro, onde nós iremos intencionar a harmonia e o equilíbrio dos relacionamentos, tá? Lembrando que a mesa, ela faz uma leitura e como é o grupo, né, ela vai fazer uma leitura do grupo, vai apontar onde existem alguns bloqueios e quanto esses bloqueios estão interferindo na vida de todo mundo e apresentar as melhores ferramentas para que a gente possa restaurar um padrão de harmonia, de tranquilidade, da gente conseguir se olhar e começar a curar esse relacionamento mais importante, que é o com a gente mesmo, e com isso refletir em um melhor relacionamento com todos à nossa volta, tá? Como nós falamos lá no encontrinho terapêutico de agosto, de finalzinho de agosto, o outro sempre é um espelho daquilo que nós somos, né? Então, o universo, ele coloca pessoas no nosso caminho para que a gente possa olhar para elas e, de certa forma, ver aquilo que a gente precisa trabalhar em nós. Então, se você tem hoje um relacionamento um pouco mais conflituoso, um relacionamento um pouco mais difícil, comece a observar isso como uma oportunidade, né? Comece a observar, mas sem culpa, com muita gentileza e com muito amor por você. Mas comece a observar, sabe aquela pessoa que você fala, olha, essa pessoa é assim, e você aponta o teu dedinho lá para falar do defeito dela? Pois é. Em que nível que você também é assim? Em que nível aquilo que você acha que considera um defeito também ressoa dentro de você, a ponto de te fazer reconhecer aquilo no outro, né? A gente só enxerga no outro o que temos em nós, tanto aquilo que consideramos como qualidade, quanto que consideramos como defeito. Então, vamos ter esse olhar um pouquinho mais para dentro, de novo, sem culpa, com gentileza, com amorosidade, e vamos passar a olhar o outro como uma oportunidade, né? Aquela pessoa que você fala, meu Deus, como é teimoso esse filho, essa filha, eu falo A, ele faz B. Tá bom, qual é a oportunidade que eu tenho aqui? O quanto eu também sou teimosa e quero que as coisas sejam do meu jeito, e aí eu olho para a teimosia dele e a primeira coisa que me chama atenção é isso. Vamos se olhar um pouquinho também, tá? Soltar um pouco do controle é importante, porque a gente só se irrita com o outro quando o outro age de uma forma diferente daquela que a gente acredita que será mais correta ou será melhor. Como seria não ter essa necessidade de estar certo ou de estar certa? Como seria poder soltar este controle e aceitar que o outro é como ele é? E ele é o melhor que ele pode ser, da mesma forma que nós somos o melhor que podemos ser com as ferramentas e com o conhecimento, com a estrutura que nós temos até aqui, né? Então, começar a trabalhar um pouquinho mais essa gentileza em todos esses relacionamentos também. Eu vou mostrar aqui a mesa para vocês. Essa mesa aqui é nova. É um pouquinho diferente da que nós utilizamos em agosto, né? Essa aqui é a minha mesa nova. O nome dela é Mesa Vibracional Quântica. Ainda trabalhamos ancorados com a energia da Grande Fraternidade Branca, a qual eu sou muito grata. E ela é vibracional porque ela trabalha com vibrações, né? Temos aqui os 4 principais sistemas de Reiki, que são terapias energéticas vibracionais. Temos um conjunto de gráficos também, que também trabalha essa vibração. Um conjunto dos principais florais. E ela é quântica porque ela trabalha nesse contínuo de tempo e espaço. Então a gente tem ferramentas aqui de salto quântico que a gente consegue voltar alguns passos para trás ou seguir alguns passos para frente, porque na verdade essa linha, ela não existe, né? Tudo acontece de forma contínua. A gente que faz essa divisão de passado, presente e futuro, mas na verdade tudo é simultâneo no universo, tudo já está disponível para nós. Basta que a gente deseje acessar, tá? E ela tem uma leva de ferramentas, tem acupuntura etérica, tem alinhamento de chakra, tem cromoterapia, ela tem uma leva de ferramentas vibracionais, por isso o nome, para que a gente possa ser contribuição, ok? Então, vamos começar? Então, vamos lá. Explicando, né, como funciona uma sessão coletiva, uma sessão em grupo. É sempre analisado o que a mesa faz, né? O que o pêndulo faz. Ele vai primeiro mensurar a energia, a frequência vibratória, ele faz uma leitura do campo vibracional
E ele vai mensurar essa energia e na sequência vai começar a apresentar, através das perguntas, né, que nós vamos fazendo para a mesa, onde existe um bloqueio, qual corpo que a gente precisa observar, o que precisa ser trabalhado naquela sessão. E aí iniciamos aqui a frequência inicial do grupo em 60%, tá? Lembrando que como é um atendimento em grupo, é feita uma leitura da energia e tira como se fosse uma média. Então a média de frequência vibracional de energia do grupo iniciamos em 60%, tá bom? O primeiro corpo foi o corpo essencial e esse foi mensurado uma porcentagem de vibração de 30%. A primeira ferramenta apresentada foi as corpos sutis, onde apresentou uma inibição de chakra. Então foi feito um realinhamento, né, um alinhamento dos 7 principais chakras. Na sequência, o envio do Reiki Mahio, e aí chegamos numa frequência final de 85% do corpo essencial do grupo. O próximo corpo tratado foi o corpo emocional, que estava com uma frequência inicial de 45%. E a primeira ferramenta apontada foi a da Fraternidade Branca, onde foi indicado que nós iríamos trabalhar com a energia do raio magenta. Na sequência foi o estado emocional, que é um gráfico também à parte, onde apontou as questões de desapontamentos. E para tratar isso, reequilibrar isso, foi feito um floral etérico do raio rubi dourado. E chegamos aí a uma frequência final de 70%, tá? Agora eu vou falar um pouquinho das percepções energéticas ao longo dessa sessão. Lá no comecinho, no primeiro corpo a ser tratado, no essencial, em que foi feito o alinhamento dos chakras, qual a minha percepção, tal que eu senti em mim? Eu senti muito forte no chakra laríngeo, e esse chakra que fica aqui, ó, no centro da nossa garganta. E entre outras coisas, né, esse chakra responde pela comunicação. Então, quantos problemas, né, de relacionamento nós temos por conta da comunicação, de uma comunicação incorreta ou da falta da comunicação, né? E aí veio essas duas percepções, tá? Desde faltar a comunicação, a sensação era como se algo tivesse tentando passar pela garganta, sabe aquela sensação de engolir sapo? Isso veio muito forte, tá? No meu corpo, no meu chakra, principalmente no momento que estava fazendo o realinhamento. Veio essas duas percepções, tá? A de não falar o que se der, o que tem vontade. Veio a sensação de falar mais sim do que não. Falar sim quando gostaria de dizer um não. De engolir sapos, de ficar, sabe, e de falar com muita rispidez. Também eu tive essa percepção, tá? Como é um grupo e é um grupo grande, essas sensações elas ficam indo e vindo, e aí eu não consigo identificar a quem pertence o quê, tá? Mas aí vocês aí depois até no grupo, se quiserem comentar o que fez sentido para cada um. Por também ser uma sessão em grupo, nem tudo vai ressoar com todo mundo. Ok? E tá tudo bem também, porque a energia é trabalhada para todos. Porém, algumas pessoas a gente consegue captar uma vibração um pouco, né, de forma um pouco mais clara, de outras não. Algumas coisas vão fazer mais sentido para algumas pessoas do que para outras e também tá tudo certo. E aí eu quero propor esse exercício, né? Principalmente para quem tá com esse problema de ser um pouco ríspido, de que está tendo muitas brigas, e essas brigas decorrem por conta da comunicação. Então, se você percebe que é isso que você está vivendo neste momento, então, atenção a esse exercício, tá? Que serve para todo mundo, mas principalmente para quem está vivendo essa situação, tá? Que percebe que está tendo muitas brigas com as pessoas com as quais você se relaciona, e isso vem dessa comunicação, desse problema de comunicação. E o exercício é realizar uma pausa. Eu falei sobre isso lá no nosso encontrinho, tá? E volto a repetir. Nós estamos muito habituados a viver no piloto automático. Primeiro a gente fala, depois a gente pensa, a gente primeiro reage para depois observar aquela situação. Então fazer essa pausa,
antes de todas as brigas, tá? Antes de iniciar uma briga, antes de falar aquela palavrinha que vai dar início a uma briga, realize essa pausa, comece a trabalhar a saída deste piloto automático das reações e começar a praticar a fala com gentileza, que é falar somente quando você conseguir ser gentil. Enquanto você não conseguir ser gentil, você continua exercitando a pausa, e assim que você conseguir falar sobre aquele assunto com gentileza, para que aquilo não vire uma briga, aí então você fala, tá? E isso assim, que eu digo, sem submissão, não é para aceitar tudo que o outro faz e baixar a cabeça, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo para tratar as situações fora do piloto automático. Primeiro observar, entender a oportunidade que se tem ali, para só depois reagir, para só depois falar. Porque quando a gente deixa essa poeira baixar, a gente consegue ter uma nova perspectiva sobre aquele assunto. E a gente consegue resolver os problemas. Quando a gente age no piloto automático, quando a gente fala com rispidez, quando a gente não consegue ser gentil no tratamento do outro, com o que a gente quer transmitir ao outro, a chance de ter uma briga é muito maior. Então é para essas pessoas que estão vivendo essa situação específica, tá? E aí a gente veio com a ferramenta do Reiki Maheu, que é um Reiki xamânico, que trata da nossa raiz, da nossa ligação com a terra. E aí é para um outro grupo de pessoas, tá? Que são as pessoas que estão dizendo mais sim do que não. Que são as pessoas que em troca do relacionamento, não importa qual relacionamento, se é com marido, mulher, com chefe, com mãe, pai, com filhos, não importa, tá? Mas são pessoas que estão se apagando e se anulando para a manutenção desses relacionamentos e estão esquecendo a sua essência, e estão esquecendo o seu valor. Então eu percebi de forma muito clara esses dois grupos, tá? Essa subdivisão aqui no nosso grupo, de pessoas que estão brigando e falando e dando voz, e das pessoas que estão engolindo esses sapos por não estarem conseguindo colocar a sua essência, a sua voz, tá? Então são dois extremos aí, duas polaridades. Então para o primeiro grupo, o exercício é o de trabalhar a pausa e a gentileza. E para o segundo grupo, é de trabalhar a voz, trabalhar a autoestima. O quanto você está sacrificando de você para manter o relacionamento em que você está. E aí você vai entrar na pergunta e perguntar para você, perguntar para o teu corpo, se esse relacionamento vai realmente criar mais para a tua vida ou não, tá? E ter a coragem mesmo de fazer essas perguntas e de se olhar, principalmente de se olhar com muito mais amor e entender o valor que você tem. E o quanto você se anular está te fazendo infeliz hoje, tá bom? Então esse é um outro recado para essa segunda polaridade aí do grupo, tá? Não esquecer a essência, né? Não é aceitar tudo, mas saber se posicionar, porém com gentileza. E aí na sequência nós tivemos na questão emocional, o raio magenta, que foi a primeira ferramenta, né, que manifestou na mesa. E esse raio, ele traz a integridade total do ser. E ele promove o centro e o seu eixo entre o céu e a terra. Esse raio, ele nos convida a sentir a vida através do nosso corpo. E os atributos desse raio são harmonia, equilíbrio, restauração, ressurgimento, entusiasmo e estímulo. Percebe como uma coisa está intimamente ligada à outra? Quando a gente trabalhou o nosso corpo essencial, veio toda essa percepção que eu acabei de contar para vocês. E quando trabalhamos o corpo emocional, a primeira ferramenta veio o raio magenta, que nos lembra da nossa integridade total do nosso ser. Né? Tudo faz parte de nós, somos parte do todo, porém somos únicos. E ser esse eixo, sabe, de promoção entre o céu e a terra, a parte que nós somos em tudo isso, que traz esse sentimento de harmonia, de ressurgimento. Acho que essa palavra é a palavra principal aqui da nossa sessão hoje, sabe? É ressurgir,
aquilo, a energia que a gente precisa ser. Então, para alguns, a energia que se requer é a energia de ter voz, de se impor. Quanto para outros, a energia que se requer é a energia do equilíbrio entre o falar e o ouvir. Também apareceu aqui no gráfico o estado emocional de desapontamento. E aí, neste momento, veio uma opressão muito forte no peito, uma sensação ruim, sabe? Quase que uma sensação de desolação. E aí eu pude sentir desde conflito familiar grave, né, umas situações assim conflituosas pesadas, até a sensação de medo por ficar sozinha, o sentimento de abandono, o sentimento de nunca dar certo com ninguém, de não conseguir ter um relacionamento amoroso, também veio muito forte essa sensação. E a gente só se desaponta, né, seja com o outro, ou seja com a gente mesmo, quando nós criamos expectativas. Só que as expectativas, elas vão nascer justamente do ponto de vista que nós temos e que, na maioria das vezes, é um ponto de vista limitado. De que para algo ser bom, tem que ser de determinada forma. Para um relacionamento, eu só quero um relacionamento se for para ser assim, assim, assim. E aí eu começo a limitar todas as minhas possibilidades. E eu vou limitando tanto, eu vou exigindo tanto, que o universo não tem margem para trabalhar. Porque eu limitei tanto, né, o que eu estou disposta a receber, que eu não abro espaço para o novo, eu não abro espaço para o melhor. E para essas pessoas e para todo mundo que ressoou isso em algum nível, tá? O recado é para que abra mão desse controle. Que abrir mão do controle vai ser fundamental para receber relacionamentos melhores. Então, para quem está sozinho, para quem teve essa sensação, a quem ressoa, né, isso do sentimento de solidão, de nunca dar certo com ninguém, do medo de ficar sozinho, medo de ficar sozinha, que eu senti isso muito forte. Começa a pensar o quanto você está tentando controlar o que aparece ou não na sua vida. E o quanto você está disposta a abrir mão do controle para que o universo possa te presentear com o novo, para que o universo possa te surpreender. Tá? As coisas, elas não acontecem da forma como a gente imagina que vão acontecer. Né? Vai que você está pedindo aí coisas boas e só vibrando coisas boas, e aí de repente você bate o carro. Mas vai saber se o amor da sua vida não é o mecânico que você vai levar o carro para consertar. A gente não sabe. E talvez você não teria conhecido se você não tivesse batido o carro, sabe? É nesse sentido que eu quero dizer. Se abra para as possibilidades. O quanto você está querendo ter tanto controle, tanto controle, tanto controle, que você não permite que nada chegue até você. Isso para as pessoas que estão sozinhas, tá? E estão achando, com dificuldade, assim, de encontrar alguém, que veio bastante essa sensação. E, por outro lado, para quem está em relacionamentos de conflito, seja com familiar, com qualquer pessoa que seja, relacionamento amoroso, conflituoso, o quanto você não está permitindo ao outro ser quem ele é. O que também está relacionado ao controle. Tá? A sensação do controle veio muito forte como um todo. E para quem está em relacionamento, para quem está vivendo algum tipo de relacionamento conflituoso, o quanto você não está disposta a permitir que o outro seja quem ele é, porque você acredita que você sabe o que é melhor para o outro, que você sabe o que é melhor para a relação. E quanto você teria mais leveza e mais harmonia na sua vida, nos seus relacionamentos, só de permitir o outro ser quem ele é, sem querer mudar, sem querer impor, só recebendo a contribuição que o outro é também, que também ele é tão ser infinito quanto você, né? E começar a trabalhar a questão da confiança nas escolhas, na decisão, no saber que o outro também tem, ao invés de querer impor a tua própria opinião, o teu próprio julgamento, o teu próprio ponto de vista, tá? Então foram essas as percepções da nossa sessão deste mês. De todo o coração, espero que tenha sido contribuição para cada um. Se algumas pessoas têm uma sensibilidade, uma percepção, que conseguem sentir
alguma energia atuando, outras não, o que não quer dizer que a energia não chegou para todos, tá? A energia, ela é trabalhada, ela chega para todo mundo que aceitou receber a contribuição da mesa na sessão que foi realizada, independente se você sentiu alguma diferença ou não. A energia, às vezes, ela atua de uma forma tão profunda que a gente leva um tempinho para perceber essas mudanças, tá? Porém, ela chega para todo mundo que estiver receptivo a recebê-las. Então, nossa sessão, essa foi a percepção da nossa sessão de hoje. Eu agradeço de coração a confiança, a permissão de cada um de vocês que aceitaram receber. E nos vemos na próxima sessão, né? Vamos definir ainda o tema da sessão de outubro, mas com muito carinho. Vai ser realizada com certeza, para que seja contribuição para todos nós.